Sem mais delongas, senão a gente vai perder muito tempo, tá aí, ó. É aí que tu vai estudar no que vem. Maratona UERJ, aula 14. Última aula, último encontro. Encontro tenso esse aqui, tá? Porque a gente vai fechar o simulado 6. E esse simulado 6 ele é fechado com bastante questões de química orgânica. Começamos aí com uma de ozonólise. Olha aí, deixa eu só fechar um pouquinho minha câmera, que atrapalhou. Aí, ó. Um alceno de fórmula desconhecida, ao sofrer ozonólise seguida de hidrólise, galera, essa expressão aqui, seguida de hidrólise, às vezes nem vem. Vou botar entre parênteses, porque às vezes ela nem vem. A ozonólise é sempre seguida de hidrólise. Então, às vezes, o cara nem bota isso. Produziu um aldeído ramificado de fórmula C4H8O. E são dois produtos. Um isômero funcional deste aldeído. Pô, já posso escrever aqui, né? Isômero funcional de aldeído deve ser uma cetona, porque são funções muito parecidas e é um clássico. Aldeído tem como isômero funcional cetona e vice-versa. Com base nessas informações, escreva o nome oficial, cuidado quando pede o nome oficial, tem que ser oficial, dos compostos orgânicos produzidos nesse processo e escreva também a fórmula estrutural em bastão dos estereoisômeros do alceno desconhecido. Olha, se era um alceno desconhecido, agora não vai ser mais, né? Porque a gente vai fazer uma retrossíntese. Esse tipo de exercício aqui, lembra, Lívia, que a gente comentou sobre ele no início da semana? É uma retrossíntese. É o pior tipo de reação orgânica que a UERJ pode cobrar. É o pior modelo de reação orgânica que a UERJ tem que cobrar. O que é isso, mestre, retrossíntese, quem não está acostumado? Ao invés de o cara perguntar quem são os produtos, ele pergunta quem é o reagente que dá origem aos produtos dados. Então, você vai ter que fazer a reação discostas. E como é que você vai fazer discostas a reação de ozonólise se você não sabe nem o que é uma ozonólise, né? Então, vamos lá. Comandos escreva, escreva de novo. É só escreva, tá? Comando é só escrever. Meu amigo, aqui tem que ter aula. Vamos lembrar o que é uma ozonólise. Ozonólise é a única reação orgânica que leva ozônio. Eu vou explicar um pouco mais. É a aula que você veio ganhar aqui, né? A ozonólise é uma reação especial de oxidação, porque ela leva ozônio. O ozônio, ele não é nem um agente oxidante muito forte, né? Tipo, comparado a... Ele é um oxidante forte, mas comparado a permanganato de potássio meio sulfúrico, de cromato de sulfato de potássio meio sulfúrico, aquelas misturas sulfocrômica e sulfomangânica, o ozônio ele fica no meio do caminho. Ele também não é uma oxidação branda. Então, qual o nome disso? Ozonólise. Aliás, o nome já diz, quebra usando ozônio. Mas, na verdade, toda a ozonólise é seguida de hidrólise. É uma reação em duas etapas. Então, olha para o slide que eu preparei muito para vocês. Olha para esse alceno aí, genérico, que está na tela. É um alceno genérico, não sei quem é R. Esse R aí podia ser hidrogênio, Stephanie, podia ser carbono, podia ser uma cadeia gigante. O importante é que tem que ter C dupla C. A ozonólise vai quebrar a ligação dupla. E olha como é que ela acontece. Duas etapas. Ah, quer dizer que na hora da prova vai vir escrito assim? Gente, pode nem vir escrito nada. A nossa questão não está nem escrito o que é o reagente, está escrito ozonólise. Tá legal? E a ozonólise ela pode vir escrito assim. 1, ozônio. 2, água e zinco. O 2, gente, significa que vai sofrer uma hidrólise, uma reação com água. Esse zinco aí tem um papel importantíssimo, depois eu explico por quê. Agora, meu amigo, tem várias questões de ozonólise que o cara só fala ozonólise. Tem questão de ozonólise que o cara fala assim, tratado com ozônio. Resumo, meteu ozônio é ozonólise. E como é que é a ozonólise? Direto com hidrólise. Muito fácil. Você vai quebrar a ligação dupla, não é a pi não, tá? É a dupla toda. E vai pegar os dois fragmentos, olha os dois fragmentos já separados, por isso que são dois produtos, tá? E vai tacar a dupla O nos dois. Olha que beleza! Acabou. Agora, a função, de novo, para quem perdeu, ó, no slide, quebra a dupla, com animação e tudo. Pum! Quebrou a dupla, separou os fragmentos e taca a dupla O nos dois carbonos da dupla. Acabou. Mestre, mas eu não tenho que explicar o mecanismo? Não, oxidação, mas não se cobra mecanismo de oxidação. É melhor que você decore mesmo. Agora, cuidado. O que a ozonólise produz?
Esses dois produtos aí, eles podem ser aldeído ou cetona. Depende de quem é o R. Se os dois R's, deixa eu apontar aqui com o meu laser, se os dois R's, por exemplo, do primeiro fragmento forem carbonos, vai dar uma cetona. Mas se um desses R's for hidrogênio, vai dar aldeído. Pronto. A vantagem da ozonólise é que ela consegue produzir aldeído, coisa que a oxidação enérgica de alceno não produz. Dá uma olhada lá. Você pega a oxidação enérgica de alceno, pode dar ácido carboxílico, pode dar cetona, pode ter até gás carbônico dá. Mas aldeído não rola. Então, a ozonólise é uma reação relativamente cara, mas que tem como grande vantagem econômica produzir um aldeído, coisa que não é fácil de produzir nas oxidações tradicionais. Vamos ver se vocês entenderam. Agora eu quero o chat aberto, o microfone item, vou até abrir as câmeras aqui de vocês. Quem está com a câmera fechada, eu consigo abrir. Estou brincando, né? Isso não, tá, gente? Mas abri bastante aqui. Arielle, Estela, Aninha, Luiz, todo mundo aqui na minha tela, estou vendo todo mundo aqui. Beleza. O que vai dar a ozonólise desse cara? Olha lá, nem botei ozônio, nem água, nem zinco. O que vai dar a ozonólise desse cara? Pode escrever o nome se você fiz em bastão. Me diz aí os produtos da ozonólise desse cara. Vamos ver se vocês entenderam. Siga o mecanismo de cima. Vamos lá, galera. Acelera aí. Vamos trabalhar. Tem gente chamando aqui no... Propanona e metanol. Propanona e... Metanol. Etanol. Isso. Cuidado para não perder um carbono. Olha como é que é mole. Bastão é mais fácil ainda. Isso mesmo, gente. Aqui, ó. Quebra dupla. E, ó, olha os fragmentos. Em bastão fica perigoso, né? Fica um pauzinho ali que parece um carbono só. Mas esse pauzinho aqui são 2 carbonos. Então, mete dupla O. Agora, você entendeu que o dupla O tem que ser no carbono que tinha dupla. Essa é a propanona. E esse é o etanol, o aldeído de 2 carbonos, também conhecido como aldeído acético. Ah, mestre, vou fazer uma crítica aqui, tá, gente? Posso fazer crítica porque eu sou professor de cursinho também, então posso criticar professor de cursinho. Os professores insistem em colocar subproduto na ozonólise. Ah, mas ela tem um subproduto, a água oxigenada, o peróxido de hidrogênio. O peróxido de hidrogênio é um poderoso agente oxidante. Se você botar como produto, só uma curiosidade, o peróxido de hidrogênio, ele vai oxidar esse etanol aí a ácido etanóico e aí estragou a ozonólise. Vê se você entende, você gastou uma grana enorme com ozônio no laboratório, né? Que o ozônio é bem mais caro que os agentes oxidantes tradicionais. Você gastou uma grana com ozônio para produzir um aldeído e deixou a porra do peróxido de hidrogênio. Resumo, não coloque subproduto em nenhuma reação orgânica de oxidação. Pode ser oxidação de álcool, de alcenos, pode ser branda, enérgica, pode ser a ozonólise. Por que não coloca? Porque, gente, são vários os subprodutos. Eu falei isso hoje na aula que eu dei num cursinho. São vários. Então, esquece o subproduto. Aliás, a UERJ não pede a reação completa e balanceada de oxidação de um determinado alceno. Nunca ela vai pedir isso. Por quê? Porque o importante são os produtos principais. Então, é só falar propanona e etanol. Isso aí mesmo. Girar a estrutura da propanona e do etanol, problema nenhum, Julinha. É até mais bonito do que eu fiz. Por que o mestre fez desse jeito? Que eu quero ser didático. Aliás, gente, modéstia à parte. Reações orgânicas, eu não conheço slides mais didáticos do que os meus. Eu estou falando sério, tá? Eu falo assim em relação a Brasil mesmo. Eu tenho slide de reações orgânicas, é que vocês estão pegando pedaços dos slides nesse maratona. Mas quando eu dou um curso extensivo de reações orgânicas, eu tenho um slide só, uma tela dessa que você está vendo, com 65 movimentações. Então, para quem não sabe, né, slide no PowerPoint tem movimentação. É o que eu estou fazendo aqui. Esse aqui é curto. Aqui, vou voltar aqui. Ó. Esse aqui tem poucas movimentações. Olha lá. Como é que é a ozonólise mesmo? Quebra dupla e taca dupla O nos fragmentos. Tá bom? Pode dar 2 aldeídos, pode dar 2 cetonas. Ficou claro? Vamos para a questão? Vamos para a questão. Voltei para ela. Conselho de formas conhecidas sofreu ozonólise. Agora a gente vai ter que fazer um belo do rascunho, que foi isso que a Lívia teve dificuldade. E todo mundo teve. Minha sugestão, faça o rascunho já em bastão. Porque se ele pede uma forma estrutural em bastão,
Por que que você vai fazer a estrutura cheia de carbono, que perde um maior tempão para desenhar aquela estrutura plana? Porra, gente, você tem que se familiarizar com a fórmula de bastão. Então, existe um alceno que é desconhecido, olha o meu rascunho, um alceno que é desconhecido, mas que eu já tenho certeza que ele vai ter 8 carbonos. Sabe por quê que ele vai ter 8 carbonos? Ah, meu amigo, esse alceno desconhecido, ele produziu, por ozonólise, e aí pode botar só ozônio aqui para ir rápido, um aldeído ramificado com 4 carbonos. Gente, o único aldeído ramificado de 4 carbonos é esse aqui, ó. É o metilpropanal. Olha o Natan chegando aí. Vou botar o H aqui só para você lembrar que tem 4 carbonos. E um isômero funcional desse aldeído. O isômero funcional desse aldeído é uma cetona. Cetona de 4 carbonos só tem essa, a butanona. Aliás, olha que pegadinha. O aluno pensa, poxa, eu não sei ozonólise, vou largar a porra da questão. Não. Você pode não saber a fórmula do alceno desconhecido. Mas se você sabe quem é o único aldeído ramificado de 4 carbonos e quem é o isômero desse aldeído, que a gente já brincou que é uma cetona, você já sabe o nome oficial dos compostos orgânicos produzidos. Produzido é produto. Eu já dei. Você só precisa saber a nomenclatura. Esse cara se chama metilpropanal. Vou dar uma corrida, tá, gente? Aqui só tem aluno fera. Mas se tiver dúvida, me chama no chat. E butanona. Pronto. E tu não sabe porra nenhuma de ozonólise, mas já sabe que é metilpropanal e propanona. Desculpa, e butanona. Tá bom? Agora, quem é esse alceno? E esse é o pulo do gato. Minha sugestão: você não vai ter canetas coloridas, que nem eu tenho aqui, bonitinha na minha pranchetinha, tá? Mas você pode, com o seu lápis colorido, sua caneta azul mesmo, fazer assim, ó. Um ponto importante no carbono mais importante dessa molécula e um ponto nesse carbono mais importante. Ó, didaticamente, eu vou até chamar esse carbono aqui de carbono A e esse aqui de carbono B. Já já você vai entender por quê. E aí, você começa assim. Todo mundo já percebeu que o alceno vai ter que ter 8 carbonos? É claro que esse alceno desconhecido vai ter que ter 8 carbonos. Esse aldeído tem 4 carbonos, essa cetona tem 4, 4 mais 4 tem que ser 8. Pô, começa por aí, né? Mas como estão dispostos esses 8 carbonos? Como fazer a ozonólise de costas? Lembra que a ozonólise tacou dupla O no carbono da ligação dupla? Então, são esses carbonos que eu chamei aqui de A e B que vão voltar a ter a dupla. Como é que eu faço isso? Minha sugestão: rascunho aqui. Desenha logo uma ligação dupla entre 2 carbonos, e é o carbono A e o carbono B. Pronto. Começa por aí, é um alceno. Tá? Do lado de cá, vou fazer até aqui um tracejado para você ver que tem um lado da dupla e o outro lado. Aí tanto faz qual lado você escolhe, tá? Do primeiro lado, eu vou continuar. Esse carbono azul, que eu vou chamar de carbono A, lembra que eu estou chamando, estou botando cores para você entender quando for estudar amanhã à noite, sexta-feira à noite. Esse carbono A tem mais um carbono, você vai contando, e depois 2 ligados a esse. Então você continua o zigue-zague, mais um carbono, e depois 2 ligados ao mesmo. Acompanha que isso é método. Método você não... Ah, eu vou lá em casa, lá tomar uma água e volto, depois eu vejo o slide. Cara, slide pronto, você não entende método. Olha o que eu fiz, vou repetir, que eu tenho certeza que alguém piscou aí. Então, vou repetir, vou apagar. Por que você fez uma dupla, mestre? Porque eu já sei que é um alceno, porra. Se eu já sei que é um alceno, mete logo a dupla. Esse carbono A, que é o azul, ele está ligado a 1, 2, 3 carbonos. Continua o zigue-zague. Só que dispostos desse jeito. Tem um carbono aqui que é uma ramificação. Ficou tortinho, mas tudo bem. E do outro lado, preste atenção, que é o carbono B. Agora vou fazer o carbono B. Se você trocar a ordem, tanto faz. Ó, esse carbono B, ele vai ter, presta atenção, esse carbono B, ele vai ter um carbono isolado de outros 2. Então, ele vai ter, devia ter botado embaixo, 2 assim, e um ali, eu vou apagar aquele B que vai me atrapalhar, porque eu já desenhei bastante bonito, né? E um carbono saindo dele. Gente, retrossíntese não é fácil. Tem que ter uma visão espacial muito boa para você descobrir quem é o reagente. E aí você pode fazer a tal da prova real, que toda criança aprende lá no ensino fundamental da matemática, né? Se eu pegar esse alceno e fizer quebra
quebra a dupla e taca a dupla O, vai dar essa cetona e vai dar esse aldeído. Foi? Ele quer a forma estrutural em bastão dos isômeros. Como assim? Cara, estereoisômeros é isômero espacial. E que tipo de isomeria espacial tem esse alceno? Ah, o clássico de todos os alcenos. Cis, trans. Caraca, já estou perdendo um maior tempão que eu já podia estar respondendo isso aqui lá no caderno de respostas, né? Mas eu vou botar lá no caderno de respostas para vocês. Tudo que está aqui já podia estar no caderno de respostas do desenvolvimento. Ah lá, já botei o nome, meti o propanal, já botei butanona. Como eu estou fazendo aqui, depois eu passo para lá, tá? Esse que está desenhado aqui com A e B, você diria que esse isômero aqui é um cis ou trans? Chat aberto, microfone idem. Esse que está desenhado aqui em bastão é um cis ou trans? Não pediu para identificar, não, mas eu vou identificar. E aí, galera? Esse que está desenhado em bastão aí. Opa, a galera respondendo É aí o no chat. trans. É um trans. Sabe por quê? Não é um cis, não, Léo. Todo mundo acha que é um cis porque vê aquela ligação ramificada para cima, né? Eu sei o que você pensou, Léo. O que todo mundo pensa é um perigo. Esse isômero aqui já é o trans. Quando você desenha em bastão bonito, desde que você aprendeu a desenhar em bastão, lá com 3 anos de idade, foi quando eu aprendi a fazer fórmulas em bastão, você já desenhava o isômero trans sem perceber. O zigue-zague bonito, o zigue-zague perfeito é o isômero trans, é a conformação trans. E vou mostrar agora por que é trans, Léo. Quando você sai do carbono A, a cadeia principal está saindo para cima. Quando você sai do carbono B, no meu desenho, a cadeia principal está saindo para baixo. O que te fez confundir e confunde todo mundo que fala que é cis? Ah, eu olhei para a ramificação aqui. Ela está saindo para cima. Não é a ramificação. Lembra que se sai para lá dos opostos, os ligantes de maior massa, e quem são os ligantes de maior massa? A cadeia principal. Se sai para lá dos opostos, que eu estou fazendo assim com a mão, é o isômero trans. Pescou, Stephanie? A nossa sorte é que aqui não precisa ser esse cis ou trans. Agora, é bom saber que é o trans, porque agora eu consigo fazer o cis a partir do trans. E eu tenho uma dica sensacional para fazer o isômero cis a partir do trans. Desenha o pedaço mais complicado sem mudar de lado. Ó. Desenhei o pedaço que eu acho mais complicado que esse aqui ramificado. Se eu repetir, eu estou repetindo, estou copiando e colando o desenho. Tá vendo? Eu estou copiando e colando o desenho. Léo achou que era cis, Estela também achou que é cis, e aí presta atenção. A cadeia principal está sendo para lados opostos, é o trans. Tá? Eu copiei e colei aquele pedaço ali do carbono A, só não copiei o pedaço do carbono B. Galera, de novo, galera, na hora da prova, você não vai botar A e B, tá? Esse A e B é só para você identificar lá no aldeído e na cetona de onde eles vieram. Agora, o que você vai fazer para o trans virar cis? Já que você quer desenhar o isômero cis, você vai perceber que ele vai ficar esquisito. Eu botando o B onde é que não pode, atrapalhando. Depois eu boto esse B de volta. Como é que eu faço o cis? Agora eu pego a cadeia principal que estava saindo para baixo e boto saindo para cima. Mas não zigue-zague para ficar bonito. Eu vou botar colorido para você entender, tá? Vou botar em verde. Ó, a cadeia principal agora saindo para cima. Mas, mestre, a cadeia principal tem 2 carbonos. Tá bom, continua o zigue-zague aqui para cima. E a cadeia, que era uma ramificação, não era a cadeia principal, você bota para baixo. Esse coloridinho que está aí é o isômero cis. Mestre, eu sei que você vai falar assim, Estela. Eu prefiro desenhar o cis do jeito que eu aprendi no colégio, que é assim, ó. Ligação dupla em linha reta, e aí eu boto os dois para o mesmo lado. Tudo bem, se você fizer isso aqui, ó, é o mesmo desenho que o meu. Ó. Peraí, que só tem uma ramificação aqui abaixo. Só que esse cara aqui vai ficar feio, mas tudo bem. Isso? É, e agora tem isso aqui. Ficou feio pra caramba, né? Porque esse carbono aqui é um carbono que faz 3 ligações, né? Mas tudo bem. Faz 3 ligações com carbono. Tudo bem. Isso aqui também está certo. Só que eu acho o meu desenho mais fácil. E o que eu ensinei para vocês? Um método. Sempre que tiver que desenhar os isômeros geométricos, começa pelo trans
e do trans você faz o cis. Como? Olha para mim. Vou até me afastar aqui. Vou fazer um desenho trans com o meu corpo. Ó, trans. Vira um dos braços para cima que vira cis. Qual braço? Pode ser qualquer braço aqui, tá? Opa, tem que virar um para cima e deixar o outro para baixo. Aí você vira assim, tá bom? Por que você virou esse pedaço de cá? Que eu acho mais fácil virar esse pedaço verde para cima, tá bom? E esse é o isômero cis. Para quem não está vendo que ele é cis, ó, vou mostrar de novo com os meus pauzinhos, as minhas setinhas pretas. Ó, a partir do carbono A, está saindo para cima. E a partir do carbono B, a cadeia principal, não a ramificação, viu, Estela? Está saindo para cima também. É muito comum confundir. Sorte a nossa que nessa questão eu não pedi para você identificar os isômeros, tá bom? Gente, fiz uma cagada enorme aqui, porque isso que está aqui colorido, tirando, obviamente, o que está em preto aí, que eu não precisava colocar, deveria estar lá no caderno de respostas. Já está aqui. É o desenvolvimento de sua resposta. Para não perder tempo, depois eu copio e colo aqui e mando para vocês, tá bom? Funções orgânicas, sim, porque se você não sabe o que é um aldeído, o que é uma acetona, você não consegue dar esses nomes. Cuidado que é péssimos nomes, hein? Ó, metilpropanol e butanona é o gabarito. Agora, de novo, galera, tem que botar as fórmulas. Como é que você vai dizer que o gabarito é metilpropanol e butanona sem desenhar as fórmulas? É uma retrossíntese. É a partir do metilpropanol que você descobre o alceno, viu, Lívia? E é a partir da butanona que você descobre o alceno. Isso se você entendeu a ozonólise, tá? Funções orgânicas, reações orgânicas e isomeria. E aí, nosso checklist. Alô, você, aluno novo, Stephanie, Lívia, que chegou um pouquinho depois. Tudo isso aqui nós já estudamos. Eu já tenho, mas eu vou pegar lá fora para vocês, vou mostrar para vocês. Eu perdi o dia inteiro hoje pegando os 10 simulados e vendo onde é que tem cada uma dessas reações, tá bom? Inclusive os simulados que você ainda está em casa fazendo, os simulados extras. Mas eu vou mandar no final da aula. Ozonólise de alcenos. É esse assunto que eu amarelei agora. Galera, na aula de hoje eu vou amarelar mais 3 assuntos aqui. Na aula de hoje eu vou amarelar mais 3 e vai ficar faltando 3 para você amarelar nos simulados extras, tá bom? Léo caiu, Léo voltou. Gente, alguma dúvida na primeira questão? Questão 6 foi? Questão 7 parece que é de termoquímica e é. Mas também tem orgânica. Você nunca imaginou que uma questão pudesse ser de termoquímica e de orgânica. Nessa questão, para quem está com a gente desde a aula 3 ou 4, por aí, não tem novidade. Uma reação orgânica de adição aqui, uma reação orgânica de substituição em aletos, que a gente trabalhou recentemente, e embaixo uma termoquímicazinha para a gente brincar com quebra de energia de ligação. A parte mais difícil dessa questão, na minha opinião, também deve ter sido a de vocês, é a quebra da energia de ligação. Sem problema, Léo. Sem problema. Quanto a print de tela, gente, pode tirar print de tela à vontade, mas lembre-se que no final da aula eu sempre mando os slides, tá bom? Os slides com a canetinha, tá? Peço desculpa pela bagunça da canetinha, a minha letra não é perfeita nem nada, mas é muito importante que você tenha esses slides com a canetinha, né? Óbvio que esses slides com canetinha, para quem não assistiu a aula, ou quem domina a matéria, não é nada. Agora, aluno bom que nem você do QPM, meu amigo, você vai lendo e vai entendendo. Por que a primeira reação é uma reação de adição? Vamos direto nela. Porque tem uma pia aqui de alceno doido para ser rompida. E aí, vamos tomar cuidado. Quando aparece HBr, o aluno logo lembra, e tem uma parada aí do HBr que é anti-Markov-Likov, né? Não é esse caso, porque não tem nada aqui em cima. Olha só, em cima da seta não tem nada escrito. Se tivesse um peróxido em cima da seta, vamos notar essa observação? HBr é aula que serve, né? Na presença de peróxido, pode vir a fórmula assim do peróxido, parece um óculos. Aí a reação não vai obedecer à regra de Markov-Likov. Ela vai ser anti-Markov-Likov. E o que é a regra de Markov-Likov? Aqui, KF, pronto. Isso aqui é o nick dele lá no Instagram, para ir rápido, Markov-Likov. A regra de Markov-Likov diz que o hidrogênio entra sempre no carbono mais hidrogenado.
Já trabalhamos isso à exaustão. Inclusive, se a gente voltar aqui, ó, no checklist da UERJ, está aqui, ó, com Markov-Nikov aqui, ó. Beleza? Na hidrogenação, na hidrogenação, na hidratação, tem Markov-Nikov para a gente brincar. Então, aqui é Markov-Nikov, tá bom? Porque não estava com peróxido. Cuidado. Muita gente pensou, é uma exceção. Não é exceção nenhuma, tá? Mas eu não tenho observação da exceção. Então, quem vai ser o produto A? Porque uma das pedidas é essa. Quem vai ser o produto A? Rompe a pi, o hidrogênio entra no carbono da ponta, que é o mais hidrogenado, e o bromo entra no outro carbono. Opa, agora fui eu que apertei o botão errado. Macete para toda reação de adição. Stephanie, Lívia, rompe a pi, entra aqui, entra ali. Não se decora a reação de adição, se faz na hora. Então, o produto A, já em bastão, é esse com bromo no carbono 2. Tá bom? Produto B, depende do produto A. Gente, olha o que o bromo é. O bromo é um halogênio. Né? A gente explicou, isso aqui não é matéria nova, não. A gente explicou recentemente. Peraí, que deu confusão nesse slide aqui, deu bug. A gente explicou recentemente. Pronto, agora voltou. A gente explicou recentemente, produto A. O bromo vai entrar obedecendo a regra de Markov-Nikov, tá bom? Ah, mas por que você não representou o hidrogênio? Gente, porque o hidrogênio não se representa em bastão. Isso aqui é a regra de Markov e Bohr. Eu não precisa escrever isso na prova, não, tá bom? Agora, essa regra é importante, porque o produto B vai depender de onde entrou o bromo. E aí, a reação de baixo é uma substituição. Vou fazer aqui embaixo. Tem espaço, né? Você é meu rascunho. Como assim substituição? Gente, não tem pi aqui. Pô, olha para cá, não tem pi. Se você sabe quem sai, você sabe quem entra. Claro que você vai substituir o bromo, que é negativo. Olha aí, substituição nucleofílica. Negativo, amigo de núcleo. Quem é negativo na amônia? Basta você lembrar que o H é mais. Porque se o H é mais, tá vendo, Léo, como é que não se decora reações orgânicas? O NH2 é menos. Essa minha técnica é muito boa. Você não decora reações orgânicas. Tá bom? O que vai acontecer aqui no produto B, aliás, o subproduto é uma boa dica, né, do que vai acontecer. Sobrou H, sobrou BR, quer dizer que saiu o BR para se ligar ao H. E o H da amônia, né? Então, quem é o produto B? Ele é similar ao produto A, só que é uma amina. Porque o grupo NH2 entrou no lugar do bromo, no mesmo lugar do bromo. Então, aqui tem um perigo. Se você errou a posição do bromo por causa da regra de Markov-Nikov, você errou a produção da amina, errou a fórmula em bastão dos dois produtos que foram pedidos, A e B. Qual o tipo de isomeria espacial que tem neles? Vamos lá para o gabarito já que você vai ver. Ó. Produto A, assim mesmo, em bastão, direto. Pam, 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 bromo. Produto B, pam, 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 amina. E agora presta atenção na pergunta. Tipo de isomeria espacial, tipo de estereoisomeria. Então, escreva e indique. Gente, isomeria espacial só tem dois tipos. A cis-trans, que a gente acabou de ver, e a ótica, que tem a ver com carbono quiral. Gente, esses dois compostos, eles têm carbono quiral. Então, quando eu perguntei para você qual tipo de isomeria que tem nos compostos, nos produtos A e B, é porque é nos dois. Para quem não sabe, esse carbono aqui é quiral, em preto, e esse aqui também é quiral. Como não pediu para justificar, não precisa do carbono em preto. É só escrever isomeria ótica. Os dois. Opa. Isomeria ótica, os dois. Não estou dizendo que um é isômero ótico do outro, pelo amor de Deus. Estou dizendo que os dois têm isomeria ótica. Se quiser puxar a setinha, pode puxar. Tá bom? Agora vamos à parte de termoquímica. Sim, que na minha opinião é a parte mais difícil dessa questão. Considere a tabela a seguir. Olha o que eu fiz. Eu já vi a UERJ fazer isso algumas vezes e eu acho assustador. É como se começasse uma letra B sem explicar porra nenhuma. É assustador. Quer dizer, você já tem os dois comandos, depois tem mais um texto com tabela e vem um terceiro comando. Calcule. Calcule tem que desenvolver os cálculos.
E aí, olha que pedida que eu estou fazendo. A quantidade de energia... não é bom escrever isso não, Léo. Estereoisomeria com carbono assimétrico não é legal. Vou explicar por quê. É uma estereoisomeria, só que a estereoisomeria ótica é uma estereoisomeria diferente da estereoisomeria cis-trans. Tudo bem que é estereoisômero, mas eu perguntei o tipo de isomeria espacial. Se você responde estereoisomeria, você está falando que é isomeria espacial. Isomeria espacial, em latim, se chama estereoisomeria. Tá? E aí você só está dizendo que tem carbono assimétrico, que, aliás, é um termo que a UERJ também não tem usado. Não está errado, não, mas o termo mais correto é carbono quiral. Posso explicar para vocês que são feras? Porque quando o carbono é quiral, toda molécula é assimétrica, não é só aquele carbono que é, entendeu? Então, essas moléculas têm a estereoisomeria do tipo ótica. E ela tem estereoisomeria do tipo ótica porque tem carbono quiral. Por que a questão de termoquímica é difícil? Porque eu pedi a quantidade de energia em quilojoule, e você deve estar pensando, beleza, tem uma tabela ali, né? Sim, quantidade de energia em quilojoule. Espera aí que eu perdi a minha canetinha aqui. Deu bug! De vez em quando dá bug aqui no bichinho. A quantidade de energia em quilojoules necessária é positivo, você vai entender. Para romper, gente, a verdade é que para romper qualquer ligação, a energia é necessária. Cuidado, Stephanie, cuidado, Stella. Apesar do que muita gente fala por aí, professores de biologia, quebrar ligação química é um processo endotérmico. Você precisa de energia, tá? Um mol, que bom que é um mol, né? Porque todas as energias de ligações, e aí vem a sacanagem. Ligação pi, carbono-carbono. Porque tem ligação pi, carbono-carbono ali na primeira ligação, na primeira etapa dessa sequência reacional. Então, o que você tem que fazer na prova? Mostrar onde está essa ligação pi, carbono-carbono. E perceba que você não tem a energia dessa ligação pi. Você tem a energia da ligação dupla. A dupla é a sigma mais a pi. Quer ver? Se você fizer uma análise, ó, C com dupla, você tem, ó, a tabelinha. CH, você vai usar. CBR, você vai usar, porque está formando. HBR, você também vai usar. Está faltando a ligação C sempre C. Vou explicar por quê. Direto aqui no texto. O que está acontecendo quando você faz aquela reação? Eu sei que você vai dizer assim, rompe a pi, entra aqui, entra ali. Verdade. Mas, na verdade, você romper a pi, vê se vocês sacam isso. Romper a pi, peraí que eu botei a ligação, acho que eu botei o alceno errado. A ligação dupla do alceno está no lugar errado. Romper a pi, galera. Eu chamou aqui na canetinha de novo, peraí. Pronto. Tá vendo? Não estava escrevendo nada, olha lá. Às vezes a canetinha dá um bug, não escreve nada. Então aqui era isomeria ótica. E agora eu vou para o desenvolvimento da termoquímica. Ó, o alceno certo é esse aqui. Tá? Quando você rompe a ligação pi para entrar com a HBr, e eu mostrei a regra de Markov-Nikov para vocês, você, na verdade, está rompendo a pi, tá? E está deixando a sigma. Sabe o que é romper a pi e deixar a sigma? É romper a dupla e criar a simples. Porque qual a diferença? Vamos fazer um rascunho aqui do lado? Da ligação dupla para a ligação simples. É a pi. Ó, isso aqui é uma ligação em bastão C dupla C. Isso aqui é uma ligação em bastão C simples C. Então, a diferença entre elas é a π. Então, está aí a malandragem. A diferença entre C dupla C e C simples C é a π. Se você olhar para a tabelinha lá das questões, das ligações, das energias das ligações, eu tenho a C dupla C, eu só não tenho a C simples C. E você vai ver que é isso que a gente vai buscar. Tá bom? Então, vamos lá. Quando esse alceno é quebrado pelo HBr, desculpa se eu estou indo rápido demais, o bromo entra aqui, e o hidrogênio entra aqui. Eu vou fazer isso até colorido para ficar mais didático. Como assim colorido? As ligações que foram quebradas foram C dupla C, ó, o resto você mantém, tá? Não vai dizer assim, e as ligações carbono-carbono simples? Não, elas mantiveram-se, tá? Espera aí que eu botei o bromo no lugar errado aqui. C dupla C, em azul, foi quebrada, e a ligação HBr também foi quebrada.
Como o HBr vem condensado, às vezes a gente esquece que tem uma ligação do H com BR, tá? Então, estou corrigindo aqui, ó. Eu, se fosse você, deixaria assim, ó, bonitinho para mostrar. Ó. A ligação HBr também foi quebrada. Mas eu não tenho, mestre, caneta colorida na prova. Não, isso aqui é a minha didática. Ó. As ligações que foram quebradas nessa reação foram C dupla C e HBr. E eu tenho esses valores. As ligações que foram formadas... Opa, querida. Você colocou um Fala. carbono a mais. Bom, eu sei, tô vendo. Eu vou, não é carbono mais, não, que eu vou botar o hidrogênio ali. Ah, tá. É que eu vou botar o hidrogênio ali. As ligações que foram formadas são exatamente essa do CBr e essa do hidrogênio, que a gente não representa, mas ele está ali. E aí eu vou fazer uma didática aqui para vocês. Eu vou colocar essas ligações em outra cor. Pronto. Só que presta atenção. Se o dado do problema, se eu tenho energia da ligação C dupla C, não é a π. É a sigma e a π. E aí, gente, eu tenho que formar também a ligação simples. Gente, tudo que está em lilás são ligações formadas. Isso é aula, tá, gente? Tudo que está em azul são ligações quebradas ou ligações rompidas. E o que está em vermelho, mestre? O que está em vermelho são ligações que continuaram. Você não precisa botar para depois tirar, gente. Preste atenção, o alceno tem 4 carbonos, mas a única ligação que foi quebrada dele foi a dupla. Agora, não esqueça, está aqui na lateral, ó. Você quebrou a dupla e formou a simples. E aí, eu te pergunto, como é que a gente calcula ΔH a partir desse processo? Lembrando que ligações rompidas, olha a minha mão aqui, Estela, é um macete bem legal, Stephanie. A ligação está paradinha, aí eu quebro ela. Olha lá o sinal. Positivo. Aliás, o texto fala isso, olha lá. Para romper, a energia é necessária. Está escrito lá na última linha. Necessária para romper. Cola isso no texto. Então, toda ruptura é processo endotérmico, ou seja, eu vou botar um sinal positivo. E toda formação de ligação, eu vou botar um sinal negativo. E não tem fórmula para calcular ΔH por esse método. Tá? Energia de ligação não tem fórmula. É você saber que é positivo, negativo e fazer um saldo. Mas, mestre, a energia da ligação já veio. O ΔH já veio. Tá bom, se o ΔH já veio, a incógnita é outra coisa. O ΔH dessa reação já veio. Deixa eu ver se eu botei certo. Menos 61 kJ por mol. Então, vou fazer a incógnita ser outra coisa. Vamos lá. Como é que se calcula ΔH pelo método da energia das ligações? Minha dica, gente, olha para mim. Eu sei que você está cansado, mas olha para mim. Primeiro, vamos colocar os sinais. Léo, esquece as ligações. Vamos colocar o sinal. Bom, tem 2 ligações ali que eu estou vendo que estão sendo rompidas. Então, vou botar 2 sinais positivos. Tem 3 tipos de ligação que eu estou vendo que estão sendo formadas. Então, eu vou colocar 3 sinais negativos. E agora eu vou pegar os valores dessa ligação. Tá? Por exemplo, se você quiser, na hora da prova, você pode até dizer que ligações são, para ficar mais didático. Eu estou rompendo a C dupla C, eu estou rompendo a HBr, eu estou formando a CBr, tanto faz a ordem. Eu estou formando a CH e eu estou formando a CC. Essa CC é C5C. Você vai ver que vai ter uma incógnita. Quando eu volto lá na tabelinha de dados, repara, eu tenho C dupla C, C simples H, C simples BR, HBr, mas eu não tenho a ligação C simples C. E essa é a nossa incógnita. Eu vou chamar de X. Isso está difícil. Vamos à substituição aqui dos valores? Vamos lá. Já com sinal bonito, já com sinal certo. Ó, C dupla C. C dupla C, um mol de C dupla C é mais 614. Um mol de HBr é mais 366, mais porque está sendo quebrado. Agora, um mol de CBr que está sendo formada é menos 413. Não, CBr é menos 281. Troquei a ordem aqui. Tomar cuidado para não trocar
A matemática vai ser chatinha aqui, mas vamos lá. O importante aqui é o sinal. A CH é 413, essa sim. E agora, o pulo do gato. A CC eu não tenho. Ah, eu tenho certeza que teve gente pensando isso. Não é só pegar a C dupla C e dividir por 2, Natan? Não é, gente. Porque a C dupla C não é o dobro da C simples C. Lembra que a ligação dupla, uma é sigma e a outra é pi. Então, é exatamente a diferença entre a C dupla C e a C simples C que vai dar o meu gabarito, que é a energia da ligação pi. Peguei pesado, né? Então, essa aqui é o X. Eu não sei essa. Se eu não sei, eu chamo de X. Isso aqui tudo vai ser igual ao ΔH que já veio a menos 61. Trocando o X de lado, ele fica positivo. O 61 passa para cá, ele era negativo, passa para o outro lado, fica positivo. Olha, vou fazer a conta que eu fiz, depois bate com a de vocês. Os positivos estão dando 1041 e os negativos estão dando 694. Isso é uma boa dica para você não dar mole. Faz os positivos primeiro, os negativos depois. Ou seja, o X vai dar 347. Calma que não é o gabarito ainda. Por que o X não é o gabarito ainda? Porque o X é a energia da ligação C simples C. E não foi isso que foi perguntado. Esqueceu o que foi perguntado? Vamos voltar aqui. Ó. Calcule a quantidade de energia necessária para romper 1 mol de ligações π. Π é a segunda ligação. E aí, como é que você vai descobrir a ligação π? Eu nunca vi isso na termoquímica, né? Pode ser que seja esse ano, pode ser que seja domingo. Gente, a energia da ligação π vai ser a C dupla C, que a gente tem, menos a C simples C. Olha aqui para o lado, eu estou explicando isso aí há meia hora. Não pode perder a aula, não pode olhar o Globo Repórter agora. Nem tem Globo Repórter hoje. Se você subtrai a C, presta atenção, gente, C dupla C, tá bom, vou desenhar aqui do lado de novo. Ó. C dupla C é uma sigma e uma pi. Vou fazer essa pi colorida para você ver que ela é diferente. Sigma e pi. Na C simples C, o que você tem é a sigma. Então, como é que você descobre o valor da pi? Pega a C dupla C, subtrai da C simples C. E esse é o tchan dessa questão, que pode cair domingo agora. A energia da ligação π, carbono-carbono, olha que barato, não vai ser metade, não. Vai ser C dupla C, que é 614, menos C simples C, que é 347. Olha que barato, dá uma energia menor que a da ligação sigma. Por isso que a π é fácil de quebrar. Dá 267. E aí você já pode botar quilojoule por mol, porque esse é o resultado final. Ficou apertadinho aqui no final. E, para mim, essa é uma das questões mais difíceis do simulado 6. 267 kJ por mol. Olha como é que faz sentido, Léo, a gente que gosta de entender os processos. A ligação sigma é a C simples C, né? Ela vale 347. A π vale um pouquinho menos. Ela é mais fraca. É por isso que nas reações orgânicas como essa que está acontecendo aí, a gente rompe a π e não rompe a sigma. É mais fácil romper a sigma. Fala, Arielle. Você não colocou o sinal. Se eu não colocar o sinal, eu perco ponto, porque ele falou que era Não, para não tem romper. problema nenhum. Não tem problema nenhum não colocar o sinal. Sabe por quê, Arielle? Porque eu quero saber a energia. Ah, Energia não tem sinal. Quem tem sinal é ΔH. Bom, cuidado. ΔH tem sinal. Olha lá. Tanto é que o ΔH da reação é menos 61. Energia não tem sinal. E aí, como é que é o método que a gente usou aqui para calcular o ΔH ou para brincar com o ΔH? Não tem fórmula. O que você precisa saber é que ligação rompida é positivo e ligação formada é negativa. Tá bom? Agora, por que esse sinal, essa energia aí deu 267 positivo? Tem que dar positivo, porque se essa ligação vai ser rompida, você precisa de 267 para quebrar uma ligação π carbono-carbono. Se você formar, libera 267. E aí, gente, energia não tem sinal. Sacou, Arielle?
termoquímica, reações orgânicas e isomeria. Numa mesma questão. Vamos dar a corrida, que já são 9 horas. Tem meia hora para fazer 3 questões. Se fossem questões fáceis, eu faria moleza. Você está olhando para a questão 8, que a dúvida está no chat. Você está olhando para a questão 8 e está falando, já fiz uma dessa. Gente, é que os simulados são todos feitos um em cima do outro. Uma UERJ faz a prova. Uma em cima da outra. Então, tem questões com a mesma cara. Não é a mesma questão, mas é a mesma cara. Um Esther-quiral, olha aí, Léo, a palavra quiral, né? Quiral vem do grego quer, que significa mão. O que tem a ver mão com quiro? Fiz até uma brincadeira hoje no Instagram com isso, que eu fui a quiropraxia, fiz quiropraxia hoje, eu faço quiropraxia para minha coluna. E aí até a minha quiroprata falou assim, pô, eu não sabia disso. Quer dizer, ela sabia, né? Que quiropraxia é a manipulação, é a prática com as mãos. Quiromancia é aquela mulher que lê a mão. Mas o que isso tem a ver com química? A gente chama de quiral as espécies que têm carbono quiral. E o que isso tem a ver com mão, né? É porque o carbono quiral ele gera 2 isômeros que são imagens espelhadas um do outro, que nem a mão. Olha lá, mão. A mão esquerda não é igual à mão direita. Inclusive, o nome dos isômeros é destrógeno e levógeno. Lembra disso? É só um contexto para explicar o que tem a ver que carbono quiral ser chamado de carbono quiral. É como se eu traduzisse em grego assim, carbono mão. Tá? Então, eu tenho um éster-mão. Éster-mão é que ele vai ter 2 formas espaciais, tipo a mão direita e a mão esquerda. Tá? Esse éster quiral de fórmula C5H10O2 já dá para ser desenhado. Só que ele perde a sua atividade iótica ao reagir com etanol em meio ácido. Cara, esse tipo de reação é o mais perigoso que tem. O cara não fala que é uma esterificação, que é uma hidrólise. Não, ele fala que ele reagiu com etanol em meio ácido. Você que tem que se virar. A hidrólise básica, agora sim é uma reação. A hidrólise básica desse éster produz 2 compostos orgânicos distintos, A e B. Só que o A é mais ácido que o B. Escreva a fórmula em linha de ligação. Conhece isso aqui? É a mesma coisa que bastão. Do éster, indique o carbono, indique tem que ser com um asteriscozinho, por exemplo, um aviso, né? O carbono responsável pela sua quiralidade. Gente, é um jeito diferente aí, Léo, de falar que é o carbono quiral. Então, você vai ter que indicar quem é o carbono quiral nesse éster depois que você representá-lo em bastão. Tá? Em seguida, nomeie seus produtos com etanol. Peguei pesado nessa questão. Eu mesmo, quando fui fazer, eu falei, cara, o que tem para fazer mesmo? E identifique as funções orgânicas de A e B. Eu já não sei nem mais quem é A e B. Porra, né? Essa ida e volta toda hora, né? Gente, é para você se acostumar. Quem são os produtos A e B? Na verdade, tem 2 reações orgânicas aqui. Tá? Vou mostrar quais são. Etanol em meio ácido. O que acontece quando um éster reage com álcool? Né? Aqui foi etanol, mas podia ser qualquer álcool. E depois, o que acontece quando um éster sofre uma tal de hidrólise básica? Gente, checklist. 2 reações daquelas que estavam faltando. Aê! A de cima não disse qual é. Essa aqui, ó. Transesterificação. Aliás, muita atenção nesse slide aqui. Esse trans nada tem a ver com isomeria cis-trans. É aula que você quer, né? Esse trans é para mostrar que eu vou trocar a cadeia do éster. Então, voltando aqui, ó, a transesterificação é uma reação babaca de se decorar. Sabe por quê? Éster mais álcool, vou dar a resposta. Sabe o que vai dar? Éster mais álcool. Porra, decorar a transesterificação é uma bobeira. Né? Porque geralmente a gente decora reações em que você produz um produto novo, tipo ácido mais base da sal mais água, ácido carboxílico mais álcool da éster mais água. Essas vale a pena decorar. A transesterificação não vale a pena decorar, porque ela produz um outro éster e um outro álcool. Não é o mesmo álcool, né? Pelo amor de Deus. Na verdade, agora você vai entender de onde vem o prefixo trans. Trans é de trocar.
Não é de isomeria esses trans. Esse trans aí é só de trocar. Tá bom? Então, vamos trocar? Olha esse exemplo aqui de transesterificação. Peguei um éster que nem é o nosso. Você vai entender agora a transesterificação para a gente poder fazer a nossa. E vou botar um álcool aqui, etanol. Aliás, é uma coisa interessante. A UERJ usa muito esse tipo de nomenclatura, tá? Etanol, ETOH. Se a UERJ usa, você também pode usar. METOH é metanol. Eu vou usar o etanol, que é exatamente o nosso. O que vai acontecer com esse éster, que não é o nosso, quando ele sofrer uma transesterificação? Todo o éster quebra aqui, ó, na ligação, de novo, aqui, ó, na ligação que separa o O do O. Quando você quebra, você já tem as cargas. O O é negativo, todo mundo sabe. Não, deixa eu mostrar o fragmento primeiro, né? Esse fragmento e esse fragmento. Fragmento. Aqui não é carbono, não. Aqui está faltando coisa e aqui também está faltando coisa, porque é um fragmento. E aí, quem são essas coisas? É uma reação de substituição. A gente vai trocar baseado nas cargas. O O é negativo, fazendo o carbono ser positivo. Quem perdeu? De novo, o O do éster é negativo, fazendo o carbono ser positivo. No etanol, assim como no metanol, propanol, qualquer álcool, a quebra é esquisita. A quebra é aqui. Poxa, eu pensei que era quebrar o OH. Gente, isso não é uma reação ácido-base. E aí, olha que interessante. O H, tu sabe que é positivo, e o OET, vou chamar de OET, que é o grupo etóxido, é negativo. Exatamente isso que vai acontecer. O grupo etóxido vai trocar de lugar com um pedaço negativo do éster. Ou seja, se o teu éster tinha uma cadeia grande ali depois do oxigênio, vai entrar um grupo etóxido de 2 carbonos. E é assim que é produzido o biodiesel, gente. Essa não é a reação do biodiesel, mas olha o que vai acontecer. Substituição. Entra um negativo no lugar do negativo. Tá bom? Olha quem é o produto. Continua sendo éster e o outro subproduto continua sendo álcool. Mas é o mesmo éster? Não. É o mesmo álcool? Não. Não é o mesmo éster nem o mesmo álcool. E o grande contexto para cair a transesterificação, que é mais complicado do que eu vou explicar aqui, é a produção do biodiesel. É assim que se produz biodiesel. Sem problema, Julinha. É assim que se produz biodiesel. Mas olha como é que a reação do biodiesel é mais complicada. É porque, na verdade, a produção do biodiesel não é de um éster pequenininho, comum. É de um triéster de cadeia grande. Essas cadeias carbônicas aqui, ó, R1, R2, R3, são enormes. Esse triéster a gente encontra na natureza, são as gorduras. Todo biodiesel é produzido a partir de gordura, metanol ou etanol, só esses 2 álcools que dão biodiesel, né? E aí você vai ter 3 cadeias separadas de éster. É essa mistura que nós chamamos de biodiesel, um biocombustível. E o álcool produzido é um triol, que é o glicerol. Aliás, esse é um grande álcool da biologia, né? Toda vez que você pega uma gordura, que é um triglicerídeo, o álcool que vem dela é um glicerol, só pode ser esse. Tá bom? Eu não acho que a UERJ vai cobrar a reação de baixo, porque ela é mais complexa. Mas a de cima eu estou cobrando agora para vocês. Tá bom? Então a gente vai fazer a transesterificação daqui a pouquinho. Mas antes disso, eu vou aproveitar para mostrar a hidrólise básica, porque ele é similar. Aquele éster que eu mostrei na transesterificação vai sofrer também uma hidrólise básica. Peguei o mesmo éster, não é o da nossa questão. Agora, presta atenção. A hidrólise do éster a gente já estudou. É com água. Lembra? Tá lá no checklist. Hidrólise é uma reação com água. Como é que é a hidrólise ácida de um éster? Éster mais água dá ácido mais álcool. Caraca, Esther, é o contrário da esterificação. Lembra disso, Lívia? Éster mais água dá ácido carboxílico mais álcool. Beleza. Mas a hidrólise básica não é com água, é com base. E aí você tem que usar uma base forte. Pode ser NaOH, que eu estou usando aí, ou KOH. Tá bom? E aí você vai fazer a mesma coisa. Onde é que o éster quebra? Naquele lugarzinho de sempre. Tá? Quais são os fragmentos? Tchum, tchum. Agora vamos lembrar das cargas para saber quem entra onde. Não precisa decorar. Ó. Carbono é positivo porque o oxigênio é negativo. No NaOH, olha como é que a quebra é esquisita. Não é uma reação ácido-base, não é para separar o Na+ do OH-, é para separar o H+
do O menos. E aí o negativo vai entrar no lugar do negativo. Quando você faz isso, não vai dar outro éster, não. Porque agora não tem cadeia carbônica. Vai dar um sal orgânico. Olha que barato. E esse sal orgânico, que no caso da reação de saponificação, que é o sabão. Tá bom? O nome da reação é hidrólise básica. O subproduto dela também é álcool. Mas o contexto para ela cair, a hidrólise básica, é a produção de sabão. Então, quando você tem óleo e gordura da sua casa que você quer jogar fora, acredite, aqui no condomínio eles coletam, né? Aquele óleo de fritura, né? Que você não usa mais. Esses óleos, eles deveriam ser pagos para a gente. Ah, mas é lixo. Cara, você não joga na pia. Você coloca num frasquinho, deixa descartado e vem um caminhão aqui, ou de indústria de biodiesel ou de indústria de sabão. Porque todo sabão é feito de gordura vegetal, animal e biodiesel item. Ok? Só não vale detergente. Detergente é outra coisa. Bom? Mas a saponificação é assim, com esse éster aí, com essa base? Não. A saponificação, de novo, é uma trirreação. Igual aquela reação do biodiesel. Tem que entrar com 3 mols de base a partir de gorduras. Toda gordura é um triéster derivado do glicerol. E quando você reagir com soda ou potassa, tem sabão de soda, que é NaOH, tem sabão de potassa, que é KOH. Vai dar o glicerol, que a gente joga fora, ou guarda para fazer glicerina, porque glicerol é glicerina. E vai dar uma mistura de sais orgânicos, que é o sabão. Esses sais orgânicos têm cadeia carbônica longa, lembra disso, para ter o efeito detergente que nós estudamos lá no simulado 2, se não me engano, um 3. Tá bom? E, gente, por que eu estou perdendo um tempo enorme dando aula de transterificação e hidrólise básica? Porque tu não veio aqui para pegar gabarito, tu veio aqui para pegar aula. E são 2 reações importantes. E agora a gente pode fazer a nossa questão. Bom, primeiro, quem é esse éster quiral? Agora que você já sabe o que é uma saponificação de um jeito bem rápido e o que é uma hidrólise básica, é óbvio que essa aula é muito boa para quem já conhece, né? Para quem nunca viu saponificação ou transterificação, isso fica muito rápido, né? Maratona é corrida. Quem é o éster quiral de fórmula C5H10O? Só existe um éster quiral com essa fórmula. Para você fazer carbono quiral, vou usar meu rascunho aqui. Ó. Você começa logo assim, pendurando coisas diferentes. E, mestre, não está diferente. Tá bom, se eu botar o O do éster aqui, já melhorou. Mas ainda não está diferente. Tá bom, se eu pendurar mais um carbono aqui, já melhorou. Pronto. Não sei se você está percebendo, mas tem que ter criatividade para fazer carbono quiral. Eu estou querendo fazer com que esse carbono seja quiral. Esse do asterisco. E ele já está quiral. Tá vendo? Ele está quiral. Mas agora você não tem o éster. Eu já gastei 4 carbonos. Conta comigo. 1, 2, 3, 4. E ainda não fiz o éster. Mas para fazer o éster, o que nós vamos fazer? Pegar esse oxigênio aqui, ligar a um carbono com dupla O. Eu sei que fica meio feio em bastão só esse carbono, mas já que eu pedi a fórmula de linha, né? Cadê? Ó, em linha de ligação, é esse o éster. Tá bom? Natan caiu, Natan voltou. Esse é o éster que tem atividade ótica com 5 carbonos. Para quem não está conseguindo contar 5, vou contar para vocês. 1, 2, 3, 4, 5. Não existe, Natan, outro éster de fórmula C5H10O2 que seja quiral. Só tem esse. Pode tentar. É tentativa e erro. Você não vai conseguir. Se é para escrever essa fórmula e se é para assinalar o carbono quiral, eu já posso fazer isso lá no nosso rascunho. Não tem justificativa. Óbvio que você deve ter feito um baita do rascunho para fazer esse éster aqui. Ó. Assinalando o carbono quiral, mete um asterisco nele e fala assim, ó, carbono quiral. Pronto. Você deixou claro que esse é o carbono quiral. Se eu escrever carbono quiral, também não tem problema. O que mais que foi pedido? Ah, nomeie seus produtos com etanol. Bom, já que é para nomear os produtos dele com etanol, o primeiro tem que saber quem são os produtos dele com etanol. E essa reação é a tal da transesterificação. Depois eu faço o E.
bom? Sempre que tiver um E, dá um break e faz depois. Vamos nomear os produtos dele com etanol. O que eu vou fazer? Fazer uma reação desse éster com etanol. E você pode fazer sem botar setinha, sem mecanismo, né? Eu podia até ter continuado aqui, né? Eu posso fazer assim, quer ver? Fazer melhor. Deixa eu poupar espaço aqui do meu desenvolvimento e resposta, porque aqui tem muito desenvolvimento e muita resposta. Ó. O éster quiral é esse. E ele é quiral por causa desse carbono aqui, ó. Pronto. Mais explícito que isso, impossível. Carbono quiral. Esse é o único possível. Agora, ele pediu os produtos com etanol. Mestre, pode fazer assim, ET ou H? Pode. Ah, não, botei 2 carbonos. Tá bom, também pode. Não esqueça que essa reação é reversível, mas se você não botar reversível, não tem problema, porque isso aqui é só um desenvolvimento, tá? E aí, o primeiro produto dele, né, vai ser OET. Lembra que transesterificação é éster mais álcool, dando um outro éster mais um outro álcool. E o segundo produto dele, olha o fragmento que sobrou. O fragmento que sobrou foi esse aqui, ó. O que você vai fazer com esse fragmento para virar álcool? Acrescentar o H, que veio do etanol. Pronto. Ele pediu para nomear os produtos com etanol. Bom, esse aqui é o primeiro produto, que se chama metanoato de etila. Olha, o éster original era metanoato de sec-butila. Se você reagiu com etanol, esse et aqui, gente, é de 2 carbonos. Ficou metanoato de etila. E o nome desse álcool aqui é butan, porque tem 4 carbonos. 2-ol, porque a hidroxila está no carbono 2. Ah, mas por que ele está torto, né? Vai perguntar daqui a pouco a Arielle. Muito comum fazer essa pergunta. Porque eu desenhei torto, só para mostrar como a reação aconteceu. Mas se você desenhar ele retinho, não tem problema nenhum. Tá bom? Já escrevi o nome dos 2 produtos. Além disso, coloquei a ligação do H com carbono 2. Tem problema? Não sei que ligação é essa. H com carbono 2, não. Entendi a sua pergunta, Léo. Depois me manda uma foto que você fez que fica mais fácil. Tá? É porque tem muita. Eu sei que é H, carbono 2, mas aonde que você colocou essa ligação do H com carbono 2, tá? O importante é você lembrar que na reação do éster, toda reação do éster, você botou um H aqui, mas não é carbono 2, não. Esse carbono aqui é carbono 1. Só tem um carbono. Eu acho que eu sei o que você fez. Você fez isso aqui, ó, fazer em preto. Vê se é isso aqui que você fez. Você chegou aqui, botou um H. Tem problema nenhum. Mas não é carbono 2, é carbono 1. No carbono que. Você botou um H aqui. Tá, sem problema também. Gente, H não precisa aparecer em bastão, mas se você colocar, pode. O Léo quis mostrar que esse carbono é quiral e fez assim, ó. Vou botar um hidrogênio aqui. Assim. Pode. Não tem problema nenhum. Muito comum botar esse hidrogênio aqui também no éster, tá bom? Mas não bota só o pauzinho, não. Só o pauzinho é carbono. Entendi agora a sua pergunta. Tá? É o carbono 2 da cadeia secundária. Perfeito. Sem problema nenhum. Tá? E agora você entendeu por que o éster perdeu a quiralidade? Olha lá. Aquele carbono que era quiral, o éster era quiral. Na verdade, o éster era quiral. E o novo éster não é mais quiral. A quiralidade passou para o álcool. Olha que barato. Talvez você não tenha percebido isso. O éster é quiral por causa desse carbono com asterisco que eu chamei de carbono quiral. Mas o novo éster, cadê o novo éster? Da transesterificação não é quiral. Não tem nem carbono quiral aqui. O álcool tem. Tá? Esse álcool aqui, botando 2-ol, é carbono quiral. Duda chegando, Duda chegando. Acabou não. Em seguida, não. Caraca, identifica as funções orgânicas de A e B. Caraca, mas o que é A e B? A e B são os produtos da hidrólise básica do éster. Tá? E A é mais ácido que B. Galera, hidrólise básica, eu acabei de dar uma mini aula. O que vai acontecer? Você pode pegar, para não perder tempo, esse mesmo éster, meter uma base aqui, qualquer base forte está valendo, e mostrar os produtos aqui, os produtos. O famoso sal orgânico, repara como essa reação é igual a de cima.
É similar à de cima. E o mesmo álcool da de cima. Só que ele chama de A e B e diz que A é mais ácido que B. Gente, quem é mais ácido? Um sal derivado de base forte. Isso aqui é um sal orgânico. Ó. Sal orgânico, já estou dando o gabarito. Um sal derivado de base forte ou um álcool? Escreve no chat para mim, gente. Está muito silêncio hoje. Quem é mais ácido na química orgânica? Um sal derivado de base forte ou um álcool? Álcool. Álcool. Isso aí. Luiz? Natan. Natan, álcool. Tudo bem que álcool, perfeito, Natan, não é uma função muito ácida. Álcool perde para fenol. Álcool perde em acidez para ácido carboxílico. Cara, mas ele vai ser mais ácido que um sal derivado de base. Esse sal tem caráter básico. Então, o produto A, isso tem que escrever, é o álcool, enquanto B é o sal orgânico. E esse é o gabarito da questão. Vê se eu respondi tudo. Eu acho que sim. E por que tem que botar as fórmulas, mestre? Porque o desenvolvimento para você acertar, né? Boa noite, Dudinha. O desenvolvimento, isso aí, Lívia. O desenvolvimento para você acertar função, produto. Pô, gente, a Arielle muito pergunta isso, eu adoro essas suas perguntas, Arielle. A gente tem medo do que tem que escrever, a gente tem medo de escrever demais na prova de química. Mas não precisa ter esse medo, não. Agora, como é que você pode dizer, os produtos da hidrólise base são sal orgânico e álcool, sem fazê-la? Como é que você pode dizer que o nome do produto lá da primeira é metanoato de etila, isso aqui é gabarito, ó, metanoato de etila e butandoizol. Como é que você pode dar esses nomes de cabeça? Não existe esses nomes de cabeça. Esses nomes vieram de um desenvolvimento. Que desenvolvimento é esse? A reação. E aí, Léo, preste atenção que você também pergunta bastante isso. Pô, o Guedes perdeu um ponto. Ele esqueceu. Ele esqueceu de botar H+ aqui em cima da seta. Não, não perdi ponto. Sabe por que eu não perdi ponto? Porque o pedido da questão, o comando da questão não era escreva a reação. Entendeu? Você perderia ponto se fosse escreva a reação do éster com 5 carbonos e um carbono quiral, éster quiral C5H10O2 com etanol. Aí você tem que botar reversível, o H+, que é o catalisador. Né? Aqui é só um rascunho, é só um desenvolvimento para você poder dar as respostas. As respostas são essas, ó. Essa fórmula, esse carbono quiral, esse cara, esse cara e esse cara. Só que, confesso, eu acho que eu estava bem inspirado quando eu fiz essa questão. A questão tem 6 linhas e é de uma complexidade de leitura bem alta. Tá bom? 2 últimas. E as 2 últimas têm menos complexidade de leitura. Funções orgânicas, reações orgânicas e isomeria. Checklist. Tá vendo ali em branco? A lá, Lívia, hidrólise básica e saponificação? Aê, apareceu. Lembra a transesterificação? Aê, apareceu. Pronto, amarelei feião aí, mas amarelei. Acabou. Cara, olha, quem fez maratona desde o início, que assistiu todas as aulas desde o início, tá lá no YouTube. Já estudou todas as reações que estão amareladas, algumas delas mais de 2 vezes. Tá bom? Tá faltando essas em branquinho. E eu vou acabar em branquinho agora. Primeira reação é produção de fenóxido. Olha que barato essa reação. Essa reação aqui, os alunos me perguntam muito o que fazer. E esse modelo aqui de exercício, que traz 3 etapas reacionais consecutivas. Peraí que a minha canetinha sumiu. 3 etapas reacionais consecutivas é um perigo, sabe por quê? Se você não sabe quem é o X, quem é o Y, como é que você vai acertar o produto final? Só que aqui veio o produto final. É um éter difenílico. Então você pode fazer de costas. Cara, esse modelo de etapas reacionais consecutivas só tem um problema. Olha aqui para mim. Chega a câmera perto. O problema é que o subproduto não veio aqui. Tem um subproduto aqui e eu não disse qual é. Aqui também tem um subproduto aqui e eu não disse qual é.
Então, quando a UERJ e eu, que sou o autor dessa questão, escondo o subproduto, fica mais difícil fazer a reação. Lembra que o subproduto é uma dica de quem é o produto, né? Aliás, até a última está sem subproduto. Cara, que sacanagem. Aqui também tem um subproduto que eu não disse. Mas não é obrigado a dizer? Não, não é obrigado a dizer. Subproduto. Ainda mais se eu quiser fazer a questão mais difícil. Tá? Então, se liga nisso aqui, Luiz. Tem reações orgânicas em sequência que o cara caga para falar o subproduto para você e tudo bem. Agora eu apelo para a criatividade. Vamos lá. Chat aberto, microfone item. Você acha que a primeira reação vai ser uma adição, uma eliminação ou uma substituição? Primeira reação, ele produz o X. Vai ser uma adição, eliminação ou substituição? Pode escrever no chat. Só pode ser substituição. Vou explicar por quê. Ah, porque o Guedes falou que tem subproduto. Não devia ter dado essa dica. Cara, você não vai adicionar na ligação π do anel aromático. A não ser que o texto fale, olha, de uma maneira muito rara, eu consegui hidrogenar a ligação π do anel aromático. Existe. Mas, galera, é a substituição. E aí a gente vai ser um pouco criativo. Vamos lá. Olha a falta de criatividade. Vou fazer quen, 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 quen. Tá acabando, galera. Fúria de titãs. Fôlego. Você é um vencedor. Tô fazendo de sacanagem isso. Tirei o H, botei o H. Tá de sacanagem, né? Essa é a substituição mais tosca do mundo. Não existe essa porra. Então não inventa coisa que vai dar a mesma coisa. Ou também não invente produto que você não sabe dar nome. Que você nunca viu na tua vida. Então, gente, essa aqui eu errei de propósito. Tá? Vou apagar esse treco. Todo mundo viu? Vou apagar. Isso não existe. Não dá para tirar hidroxila e botar hidroxila. Eu vou ter que inventar uma coisa nova. E é uma substituição exatamente aqui no fenol. Até porque, acabamos de falar isso, né, Natan? Fenol tem caráter ácido. Fenol tem caráter ácido, verdade. Guedes acabou de falar. Hidróxido de sódio tem caráter básico. Cara, isso aqui pode ser uma reação ácido-base. E é uma reação ácido-base. Agora, não esqueça, se o fenol tem caráter ácido, isso caracteriza que ele vai doar H+. Só que presta atenção, que loucura. Ele vai doar H+, e aí você sabe. Agora você faz a substituição. Se você tira positivo, você coloca quem no lugar? Alguém positivo. Quem é positivo no Na ou H? O Na. Tá vendo, Léo, como é que reações orgânicas não era tão complicado assim? Eu demorei, sei lá, meses para convencer uma aluna minha do cursinho de que ela não precisava decorar reações de substituição, é só fazer na hora. Eu fiz uma errada, voltei atrás e agora fiz uma baseada na reação ácido-base. E deu certo. O produto X, que já é gabarito, é um troço estranho, né? Mas não é estranho, não. Olha o que não é estranho. O, Na. Só não bota pauzinho dessa ligação do O com Na, porque isso aqui é uma ligação iônica. E essa função, ela, apesar de ser uma função rara, ela existe. Ela se chama fenóxido. Por que se chama fenóxido? Moleza, né? Porque é um fenol, um óxido. Fenóxido. Né? É um fenóxido de sódio. Exatamente, Léo. Concordo comigo. Concordo contigo. Não é difícil, mas são muitas. Por isso que é bom fazer checklist. Isso é um fenóxido. E aí eu vou lá para o meu checklist, Léo. Desculpa aqui, ó. Produção de alcóxido e fenóxido. Ah, mas o Guedes fez um fenóxido. Como é que é um alcóxido? Adivinha, é com álcool. Então, se eu botar um álcool e botar NaOH, desculpa, não vai reagir. Aqui merece uma observação. Com álcool, NaOH não funciona. Com álcool, tem que ser com sódio puro. Mas por que sódio puro e não NaOH? Isso aqui é sódio metálico. Tá? Falei sódio puro, não disse é sódio metálico. Por que com álcool tem que ser com sódio metálico? Porque um álcool não é tão básico, tão ácido assim.
A observação apareceu aí do ladinho? Pronto. Então, se você botar a mesma reação com álcool, você não bota NaOH, bota sódio metálico. Sódio metálico é mais básico que NaOH. Porra, essa reação aí é top de nota de rodapé. Agora, qual o subproduto? Deu um fenóxido mais água. Olha a água didática. Se eu tivesse colocado a água aqui, ia ficar muito fácil para vocês. Agora, quer ver uma outra dica, Léo, para fazer essa? Repara que lá no final, o X mais o Y vai ter dois anéis aromáticos. Então, um anel aromático está no X e o outro anel aromático está no Y. Gente, essa reação aqui é estrelinha, é nota de rodapé. Agora, a segunda não. Desculpa. A segunda reação, voltando no checklist, nós já vimos. É uma substituição em aromático. Então, deixa eu amarelar isso aqui. Por que eu amarelei esse treco aqui? Ah, porque deve estar depois. Deixa eu ver se está depois. Não. Tudo bem. Eu vou amarelar depois. No final da aula de hoje, fique até o final. Eu vou mandar para vocês todo esse checklist, tudo amarelado e onde você encontra em cada simulado. Produção de fenóxido vou aproveitar para escrever aqui com NaOH ou com KOH. Produção de alcóxido tem que ser com sódio. Alcóxido é com álcool, moleza, fenóxido é com fenol. Mas e a substituição em aromático, médico? Como é que é? Porra, esse caso aqui é fácil. Tu tem um benzeno mais cloro. Você vai tirar um dos hidrogênios, qualquer um. Porra, o anel aromático é simétrico, benzeno, né, Lívia? Você tira o H+, e se sai positivo, entra positivo. Ah, mas aqui muita gente se assusta. Cloro positivo não existe. Claro que existe cloro positivo. Porque se você tem dois cloros, um deles vai ter que ser positivo. A cisão mais comum aqui é deixar um cloro positivo e outro negativo. E é o cloro positivo que vai entrar. Esse aqui, até se você errar, você acerta, né? Quem vai entrar? O cloro ou o cloro? Tá vendo, Léo, essa brincadeira? Eu tirei hidrogênio. Quem vai entrar? Cloro ou cloro? Porra, é claro que é o cloro. O subproduto aqui, agora eu posso dizer qual é. É o hidrogênio que saiu com o cloro que sobrou. Esse é o subproduto. Mas se eu tivesse te dado esse subproduto, a questão ia ficar fácil. Eu não te dei o subproduto. Quem é o produto Y? Anel aromático, sempre na dele, com cloro pendurado em qualquer lugar, porque é a mesma coisa. E agora o tchan. A última reação talvez você não conseguisse fazer. E essa última reação aqui, eu queria recordar 2 aulas atrás, acho que foi terça-feira, hoje é quinta, né? Foi terça-feira. Eu pedi para vocês fazer reações com aletos. Ó, esse cara aqui, Y, não é um aleto. Ó, aleto é quando tem halogênio. Ah, mas ele é aromático. Não importa, é um aleto. E aí, gente, eu mostrei no cantinho de slide, pode olhar. Eu fiz, acho que foi na terça-feira, que quando você reage com aleto com alcóxido, você gera um éter. Mas você não precisava saber fazer isso. Por que eu não precisava? Porque está na cara que vai dar um éter. Está aqui desenhado. É um aleto com alcóxido. Eu estou escrevendo aqui, mas eu tenho medo de você ficar decorando isso. Aqui não é alcóxido, é fenóxido, né? Mas também funciona com alcóxido. Alcóxido ou fenóxido. Toda vez que você pega um alcóxido ou um fenóxido e reage com um aleto, vai dar um éter. Sabe por quê? Porque, olha que barato. No fenóxido tem sódio. Vou até sublinhar, para te ajudar. Está acabando. Fôlego, galera. Últimos metros da maratona. No aleto tem cloro. Porra, sódio não entra no lugar do cloro. Aliás, quando você olha para o teu produto final, que é o éter difenílico, não tem nem sódio nem cloro. Adivinha onde foi parar o sódio e o cloro que sumiram? Escreve aí para mim no chat, grita no microfone, meus queridos navegadores. Galera, sal de cozinha, isso aí, Léo. Porra, sal de cozinha. É isso aí, é o subproduto. Então, o subproduto dela é NaCl. Reparou que eu escondi todos os subprodutos? Porque se eles viessem, as reações seriam fáceis. Todos os subprodutos estão aqui em preto, inclusive a água didática, facilitando a reação. Quando vem escondido é mais difícil. Agora, eu não perguntei quem é o produto final. Eu já te dei o produto final, que é o éter difenílico.
E aí, vamos lá. Escreva a fórmula em bastão dos compostos X e Y. Já escrevi, só falta passar limpo. Tá? Em seguida, classifique o mecanismo da síntese do Y quanto à partícula reagente. Galera, síntese do Y. Cuidado para não pegar a reação errada, hein? A síntese do Y é a segunda reação. A canetinha está por trocada. Síntese do Y é a segunda reação. Quando pede quando a partícula reagente, tem que dizer se é eletrofílica, nucleofílica ou via radical livre. É essa reação aqui. Vai, gente, diz para mim. Olha ela, Lívia, como é que é fácil. Substituição não se decora. Tá vendo, Tatiele? Tá vendo, Ana? Falamos isso hoje, comentamos isso hoje pessoalmente. Gente, se sai positivo e entra positivo, não decora, não. Positivo, só me responde, é amigo de elétron ou é amigo de núcleo? Só escreve, é ou N? Elétron ou núcleo? Elétron ou núcleo? O positivo é amigo de elétron. Pronto, a Duda já deu um gabarito. Cara, o positivo não vai abraçar nunca um núcleo, porque o núcleo também é positivo. Amigo é aquele que abraça. Então, toda substituição, com base na partícula reagente, não precisa decorar, você vê na hora. Essa substituição que está rolando aqui na segunda reação é uma substituição, porque você viu alguém sair e alguém entrar, de amigo de elétron, porque quem está saindo é o H+, e quem está entrando é o Cl+. Então, ela é uma substituição eletrofílica. Galera, substituição é mole. Se for ataque do positivo, é amigo de elétron, eletrofílica. Se for ataque do negativo, é amigo de núcleo, nucleofílica. Isso vai cair do nível. Tá bom? E aí nós respondemos a questão inteira. Tá? Só precisa passar limpo. O X é aquele alcóxido e tanto faz... Alcóxido, é esses mesmos alcóxidos, aquele fenóxido, e tanto faz onde você bota o ONA. O Y é o haleto, né? O cloro. Que mais que pediu? Deixa eu ver. XY. Ah! Tem uma pedida aqui bem pesada. Essa aqui é mais... Um isômero funcional do éter de fenílio. Esse aqui que está desenhado, que tem 2 anéis aromáticos. Gente, lembra que isômero funcional de éter, desculpa, isômero funcional de éter, geralmente a gente faz álcool, né? Só que não dá para fazer álcool com anel aromático, né? A não ser que tenha mais carbono, só que não tem. Então, quem é o isômero funcional desse éter? Vou deixar bem claro aqui como é que é. O éter difenílico é aquele que está desenhado, você não precisa desenhar, ele tem 2 anéis aromáticos. Lembra que para ser isômero, difenílico. Lembra que para ser isômero tem que ter o mesmo número de carbonos, hidrogênios, a mesma fórmula molecular. E aí vem a surpresa, que talvez você não soubesse. Já que não dá para fazer álcool, porque só tem 2 anéis aromáticos, você pode juntar os 2 anéis aromáticos, o naftaleno, né? E fazer um fenol. E aí tem 2 possibilidades. Ou a hidroxila vai ficar no carbono de cima, e tanto faz se ela da esquerda, da direita, ou ele vai ficar no carbono lateral. Tá? Gente, um dos 2. Pronto. Isso aqui são o nome desses álcoois, desculpa. O nome desses fenóis é mais difícil, a galera não conhece muito. É o naftol. E aí a diferença, só uma curiosidade, tá, gente? Não precisa botar isso na prova. Esse aqui é o alfa-naftol, também conhecido como alfa-hidroxinaftaleno, e esse aqui é o beta-naftol, também conhecido como beta-hidroxinaftaleno. Ah, mas não acredito que isso aí vai dar isômero. Vai dar isômero, sim. Quais são os carbonos alfa e beta? Boa pergunta da Duda. Vou mostrar agora, Dudinha. Tá? Os carbonos alfa são os carbonos que são similares. Ó, o de cima, azulzinho, é igual ao de baixo, azulzinho. O de baixo é igual ao do lado, azulzinho. Que é igual ao de cima, azulzinho. Esses carbonos azulzinhos são os alfa. Pergunta da Duda. Então, onde você botar hidroxila aí é só chamar de alfa. Agora, beta são os laterais. Esse é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. São os carbonos beta. Tá bom? Isso só vale para o naftaleno.
alfa e beta, não tem nada a ver com radioatividade, pelo amor de Deus, é a nomenclatura de naftaleno. Já foi, Duda? Quem não sabia, beleza, aprendeu agora. E, para acabar, a substituição que foi eletrofílica, né? Opa, substituição eletrofílica. Galera, sei que já passamos aí 8 minutos, mas eu preciso fazer a última questão. É a questão da solução tampão. Quando é que você vai responder eletrofílica, nucleofílica ou via radical livre? Quando a pergunta for com base na partícula reagente. Se perguntar apenas classifica o mecanismo, só escreve substituição. Mas se perguntar quanto a partícula reagente, aí escreve eletrofílica. Gente, respondi tudo. Tem reação orgânica? Sim, senhor. Tem isomeria? Sim, senhor. Tem mecanismo? Tem. E mecanismo é tópico tamanduá. Olha o tamanduá aparecendo na sua telinha. Galera, eu selecionei todos os tópicos tamanduá por simulado. Esse é o nome do simulado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que é a questão? Gente, esse simulado é o 6 e essa questão é a 9. Tem mais 2 simulados na sua casa que você não fez ainda, que tem mecanismo de reação. Simulado 7, questão 8, simulado 7, questão 10. Tá bom? Treina lá. Eu vou mandar o gabarito no máximo amanhã. Está acabando, porque a questão de tampão não é pesada. Tampão cai muito? Não. Aliás, tampão era o último tópico tamanduá que faltava. Pronto. Eu posso dizer que vocês que fizeram maratona desde a primeira aula até agora, ou que assistiram no YouTube e depois estudaram hidrólise salina, solução tampão, lei de Faraday, KPS, síntese de Grignard, propriedade coligativa, hibridação diferente de carbono e mecanismo de reações orgânicas. Mas o que é a porra do tampão? A equação de Henderson-Hasselbalch foi formulada para facilitar o cálculo de pH de uma solução tampão. Especificamente para o sistema tamponante de caráter ácido,